O medo que o PT tem das eleições municipais do ano que vem tem a ver com o ditado popular de que não há nada que está ruim que não possa piorar. E o que pode piorar para o PT? Bom, quando o assunto envolve a administração das cidades brasileiras, o PT é um partido nanico e que vem se ananicando cada vez mais. É só olhar as estatísticas. Nas últimas eleições municipais, o partido lançou candidatura própria em 21 das 26 capitais brasileiras e não ganhou em nenhuma. E de nada adiantou o envolvimento de figurões do partido nas eleições. O próprio Lula apareceu no horário eleitoral de vários candidatos sem qualquer resultado positivo. Vale lembrar, a rejeição do eleitorado das cidades em 2020 foi extensiva a outros partidos de esquerda. Manuela Dávila, do PCdoB, foi derrotada no segundo turno em Porto Alegre, assim como Guilherme Boulos, do PSOL, perdeu em São Paulo. Isso não foi uma surpresa, já que o brasileiro vem deixando claro há várias eleições que não confia nos quadros do PT e seus partidos assemelhados para dirigir as principais cidades do país. Não são apenas as capitais que têm rejeitado o petismo. Em 2020, o partido conquistou as prefeituras de apenas 7 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Em relação ao número de prefeitos, o partido de Lula ocupa atualmente a 11ª posição entre os partidos brasileiros. Nas últimas eleições, o PT elegeu 183 prefeitos num país com mais de 5.500 municípios. Dá apenas 3,3% do total. 2 eleições antes, em 2012, tinha obtido 630 prefeituras. Ou seja, encolheu de tamanho 3 vezes o triplo invertido. E para 2024, analistas apontam que o quadro de polarização no país entre esquerda e direita deve continuar acentuado. O Partido Liberal, PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conta atualmente com 343 prefeitos, tem um projeto ambicioso de chegar a 1.000 prefeitos eleitos nas próximas eleições. O próprio Bolsonaro, mesmo que venha a ter seus direitos políticos cassados pelo TSE, já assumiu a tarefa de viajar o país pedindo votos para os seus candidatos. Ciente do seu péssimo histórico nas eleições municipais, o PT busca formas de evitar uma nova derrota acachapante no ano que vem, ou um jeito de pelo menos não ficar tão feio na foto. Algumas lideranças petistas estão tentando convencer seus pares e militantes da necessidade de fazer aliança com outros partidos, abrindo mão da cabeça de chapa. O que não é fácil, não está no DNA petista abrir mão de nada. São notórias as brigas com PSOL, PSB, PCdoB e PV, os quais o PT vê como eterno coadjuvantes ou escadas para os seus projetos hegemônicos. Dessa vez, para não ser humilhado de forma indireta nas urnas, o presidente Lula aceita que o seu partido embarque ele mesmo como coadjuvante em chapas encabeçadas por partidos aliados. Em São Paulo, por exemplo, busca-se um acordo para que o PT apoie a candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL. Não melhora muito, não é? Os próprios petistas, dentre eles o secretário de comunicação do partido, Gilmar Tato, que foi candidato a prefeito em 2020, concorrendo com Boulos, entendem que Boulos não é um nome capaz de angariar apoio entre partidos do centro. Ou seja, na melhor das hipóteses, seria a repetição da eleição de 2020, em que Boulos chega ao segundo turno, mas sem força para derrotar um candidato mais moderado, como foi o embate contra Bruno Covas, do PSDB, que venceu as eleições. No Rio de Janeiro, o partido de Lula pretende apoiar a reeleição do prefeito Eduardo Paes, do PSD, que deverá ser desafiado pelo general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro do ano passado. Na Bahia, o governador petista Jerônimo Rodrigues trabalha para lançar à prefeitura de Salvador um único nome de seu grupo político, com preferência para o vice-governador Geraldo Júnior, do PMDB, ou então o ex-vereador José Trindade, do PSB. A ambição é derrotar o atual prefeito Bruno Reis, do União Brasil. No Recife, a ordem é não repetir o erro de 2020, em que o PT colocou Marília Arraes para disputar a prefeitura contra o primo dela, João Campos, que acabou vencendo e agora vai tentar a reeleição. Dessa vez, o PT se aproxima de Campos, prometendo se contentar em indicar o vice na chapa. O jovem Campos e outros políticos mais experientes sabem, contudo, que aceitar uma aliança com o PT
com frequência equivale a aceitar o abraço da morte ou o abraço dos afogados, que te levam junto para o fundo. Olha, um recado para você. Para você comprovar na prática o valor do que a Gazeta do Povo está fazendo pela liberdade no Brasil, além de acompanhar nosso YouTube, vale a pena entrar lá em nosso site. Além de jornalismo, tem e-books, cursos gratuitos e muito material que você vai gostar de ler. E aqui tem um vídeo falando sobre o posicionamento da Gazeta neste momento em que a censura ameaça o país. Confira. Aqui na Gazeta nós não negociamos a liberdade dos brasileiros. Nós não fechamos os olhos para a censura nem apoiamos ditadores. Queremos dar voz ao Brasil que dá certo e isso só é possível com o apoio de brasileiros como você. Gente que acredita no nosso trabalho e sabe que a Gazeta do Povo se mantém fiel às convicções que nenhum outro jornal possui. Fazer a diferença custa muito pouco. Acesse agora e faça a sua assinatura. Se você concorda com o que foi dito no vídeo, por favor, clique no link da descrição e assine agora a Gazeta para ter acesso sem barreiras a todos os nossos conteúdos. Até a próxima!